De qualquer lugar que a gente olha, Oi parece que tem o nome CAD junto, e isso em alguns momentos acaba confundindo ou dificultando o entendimento. Acho que seria um modo melhor de colocar do investidor ou da pessoa que esteja analisando a Oi. E aí, claro, obviamente, a gente tem duas transações extremamente importantes, uma já aprovada e uma que ainda está em processo de aprovação, que a Superintendência Geral do CAD já deu o parecer, que ainda vai passar pelo Tribunal do CAD. Rodrigo, você consegue dar um pouco mais de cor para a gente aqui, explicar um pouquinho dessas diferenças, enfim, trazer um pouco mais de granularidade na análise? Claro, consigo sim, até porque a gente está falando de informações públicas, Vitor, então nada que eu comente aqui não é aberto nos processos e existe um nível de visibilidade que eu não possa comentar. Falando dos dois processos separadamente, tá? Começando pelo processo talvez que é mais simples, que é o processo da fibra. O processo da fibra, que é a criação da Vital, a separação estrutural e a venda do controle dessa operação de fibra para o BTG, ele precisa de algumas aprovações no Brasil, algumas no exterior. E aí explico, no Brasil são CAD e Anatel, o CAD já aprovou sem nenhuma restrição, aprovou em rito sumário, então foi um processo muito rápido. A Anatel já fez a recomendação da área técnica para aprovação, então o relatório de área técnica com aprovação sem restrições já foi emitido, ele vai ser encaminhado agora para o Conselho Diretor para que possa ser submetido a voto. E aí é muito mais uma questão apenas dos tempos e movimentos de processo desse processo subir para o Conselho Diretor e para o Conselho Diretor botar o processo para voto, sem nenhuma expectativa de nenhum tipo de issue. E isso só não aconteceu ainda, e isso vale um pouquinho também para a Anatel, no caso da operação móvel, porque a gente teve uma agenda regulatória muito dominada no final do ano pelo leilão 5G, que acabou, quer queira, quer não, botando algum alongamento de prazos naturais dentro da agência, mas é basicamente uma continuidade de processo aqui que deveria ver isso resolvido, se não ainda em 2021, no comecinho de 2022, sem nenhuma dúvida, comecinho mesmo, começo de janeiro, sem nenhuma dúvida, com esse processo completamente aprovado. No caso da operação móvel, a gente tem uma situação ligeiramente diferente, mas que também leva à nossa mesma confiança de fechamento e que acaba fazendo com que a gente espere essa aprovação da maneira como ela foi proposta, e aí com basicamente uma dúvida de data, se ela acontece no começo de janeiro ou se ela acontece no finalzinho de janeiro, até no finalzinho de janeiro ou iniciozinho de fevereiro, até porque, do ponto de vista formal, a aprovação no CAD, ela não pode passar do início de janeiro. A data é 9 de janeiro, que tem a última reunião, a última reunião dentro do prazo regulamentar da operação do CAD. Então, 9 de fevereiro seria uma data limite onde a operação deveria estar aprovada. Obviamente que ela demorou bastante por conta de toda a discussão que aconteceu com a superintendência, foi uma discussão muito longa com a superintendência, em função da complexidade do caso, em função até mesmo da necessidade de entender as questões técnicas ligadas ao caso, que vinham, por exemplo, de relatórios de o que acontece com concentração de frequências, o que acontece com as concentrações regionais. É um processo que, para nós, foi um processo de venda único, ou seja, é uma operação só, a venda da operação móvel, mas para os três compradores acaba implicando em um processo de segregação bastante detalhado, até mesmo para cumprir com os requisitos de manutenção de competição, de não aumento de concentração e assim por diante. Então, a operação demorou bastante, mas passou na superintendência e saiu com um relatório considerado favorável do ponto de vista de recomendar a aprovação da operação, só com remédios comportamentais. O que significa isso? É que a operação não muda, não tem remédios estruturais para a operação recomendados pela superintendência. Obviamente que esse relatório foi para o conselho, tem um conselheiro relator que está avaliando o caso, ele tem que fazer uma leitura de mérito, e no caso da Anatel é um pouco diferente, no caso do CAD é um pouco diferente da Anatel, porque o conselho acaba meio que fazendo também um papel técnico de olhar agora do ponto de vista mais macro em relação à política macro de competição, se existiria alguma outra consideração para fazer em relação ao que foi recomendado pela superintendência. A gente, obviamente, está tendo uma discussão bastante intensa com eles para mostrar o cabimento e o mérito da operação. Nós sabemos e temos muita confiança no mérito dessa operação, como ela foi proposta e como ela foi aprovada pela superintendência. Então,
Na pior das hipóteses, a gente deveria ter uma aprovação dentro da data regulamentar, que é na reunião do dia 9 de fevereiro. Pode ser que seja feita antes disso, pode ser que seja feita antes disso, a gente consiga, o conselheiro relator e a equipe conseguirem terminar toda a análise e submissão do voto antes disso. Mas a pior das hipóteses é essa. E no caso da Anatel, a Anatel ela está num estágio parecido, mas mais adiantado, porque ela já subiu para o relator também com uma aprovação recomendada pela área técnica da Anatel, sem nenhuma restrição. O relator já tem em mãos todos os elementos para fazer esse voto, e aí, como isso foi encaminhado com regime de urgência para a relatoria e para o voto no Conselho Diretor, a expectativa é que a gente pudesse ter isso votado também, se não ainda em 2021, com uma sessão extraordinária, no comecinho de janeiro de 2022, para poder fechar a aprovação da Anatel. Então, esse é o status. De novo, a gente sabe que num processo complexo como esse, você errar algumas semanas para frente ou para trás faz parte. A gente tinha previsto um tempo bastante dilatado de aprovação, mas já há algum tempo nós estamos mencionando para todo mundo que a nossa expectativa é ter as duas operações fechadas no primeiro trimestre. Só talvez uma observação, no caso da operação de infraestrutura, além das duas aprovações que são necessárias no Brasil, existe, por conta da incorporação de Globinet, então não tem uma necessidade que não tem a ver com a operação básica da venda do controle, mas sim com a incorporação da Globinet na empresa resultante. Existem também duas aprovações americanas necessárias que estão em curso, a aprovação da FCC e do CFIUS, que é uma aprovação específica para a entrada de trocas de controle relacionadas a operações de telecom nos Estados Unidos, de operadoras de telecom, e essas duas estão sendo avaliadas nesse momento, foram submetidas já há bastante tempo, e tem a expectativa também do início do ano para sua aprovação. Mas essas dizem respeito à incorporação da Globinet, não à operação básica de venda do controle da infraestrutura no Brasil. Tá? Fechado, Abreu. Obrigado. Obrigado.